Acompanhe esta mensagem poderosa com o pastor Wilson Paroche. Eu tenho certeza que a sua vida será abençoada no dia de hoje. Não sai, fica até o final e só lembrando que o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição. Que Deus te abençoe de forma especial. Por exemplo, os judeus sempre tiveram um elevado senso de identidade. Sua identidade religiosa como o povo do concerto. E não importa onde eles vivessem, os judeus eram considerados um povo estranho. Eles praticavam a circuncisão, eram quase que os únicos no mundo mediterrâneo que praticavam a circuncisão. Eles guardavam o sábado e eram considerados preguiçosos por não trabalharem um dia na semana. Eles não comiam carne de porco e as pessoas não conseguiam entender o que há de errado com a carne de porco. Por que o judeu é assim? Os judeus eram monoteístas quando todos eram politeístas. Por conta das suas idiosincrasias, das suas diferenças, das suas peculiaridades, os judeus eram discriminados e até odiados no mundo antigo, mundo greco-romano. Uma nação pequena, mas os judeus estavam espalhados por todo o mundo greco-romano. De uma população de 8 a 10 milhões de judeus, 60% deles viviam em terras greco-romanas. Eram bastante conhecidos. Um outro ponto tinha que ver com a crucificação em si. Os romanos adotavam a crucificação somente para executar criminosos de guerra, prisioneiros, escravos. Tão cruel era a morte por cruz, que a lei romana protegia os seus cidadãos. Em outras palavras, um cidadão romano não poderia ser crucificado. Um cidadão romano, se fosse condenado à morte, teria que ter uma morte limpa, uma morte rápida, não poderia ser por cruz. A cruz era somente para não romanos. E agora eu pergunto, quem no mundo antigo acreditaria que um judeu, rejeitado pelo seu próprio povo e condenado à morte numa cruz, poderia ser o Salvador do mundo? Quem creria numa mensagem desta? Autores romanos da época descrevem o cristianismo como uma grotesca superstição. Uma superstição repulsiva, uma superstição perigosa. Queridos, o ponto é que, da perspectiva humana, a pregação do Evangelho no mundo antigo estava fadada a ser um retumbante fracasso. Mas não para Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho, diz Paulo. Não me envergonho do Evangelho. Quando ele escreveu essas palavras, já era um apóstolo maduro, 22, 23 anos de ministério. Já havia realizado 3 viagens missionárias. Ele estava no finalzinho da 3ª, quando escreveu Romanos. Já havia evangelizado várias províncias, desde a Síria até a Grécia. Naquele mesmo julgamento perante Festo, que mencionei há pouco, Atos 26, ele declara: não fui desobediente à visão celestial. Ele se refere ao seu chamado na estrada de Damasco. Não fui desobediente ao meu chamado. A despeito de todas as objeções e todas as dificuldades que enfrentara, Paulo relata em 1 Coríntios que ele fora açoitado várias vezes, que ele fora aprisionado, que ele sofrera tentativas de linchamento. Ele fala que ele passara fome, naufrágios, perigos nas estradas, nas cidades, todo tipo de problema.
tendo renunciado a tudo que era, tudo que tinha, uma carreira brilhante no judaísmo, Paulo fez o que ninguém jamais fez em prol da universalização da fé cristã, da consolidação da fé no mundo greco-romano. Ele fala: eu não me envergonho do Evangelho. Na sequência, o versículo 16, Paulo vai dizer por que ele não se envergonhava do Evangelho. Ele diz: porque é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. Irmãos, amigos, esta talvez seja a mais simples definição do Evangelho que encontramos na Bíblia. Que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação. A palavra Evangelho é uma palavra grega. A palavra grega, euangelion, significa simplesmente boas novas. Boas novas. No Novo Testamento são as boas novas de Cristo. As boas novas do que Deus fez por Cristo, por meio de Cristo para nos salvar. Isto é o Evangelho. E aqui nós verificamos nessa declaração de Paulo, porque é o poder de Deus, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Quero destacar 2 pontos aqui. O primeiro deles é a origem do Evangelho. Qual é a origem do Evangelho? Deus. Voltem uma página em Romanos 1, versículo 1, primeiro versículo da epístola. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o quê? Para o Evangelho de Deus. Para o Evangelho de Deus. Essa expressão significa que o Evangelho tem sua origem em Deus. O Evangelho foi concebido por Deus. No versículo 2, Paulo vai dizer: prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, e agora concretizado, cumprido, se tornado realidade por meio de Jesus Cristo. Esta é uma ideia comum em Paulo, que o Evangelho se originara em Deus. Em Gálatas ele vai dizer: o Evangelho por mim anunciado não é uma mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante uma revelação de Jesus Cristo. O ponto aqui é que o Evangelho não é uma invenção humana. Ele não se baseia na criatividade, na sabedoria humana. Ele não chegou até nós por estratégias humanas. E ele não depende do esforço humano para alcançar os seus propósitos, seus objetivos. E aqui eu gostaria de destacar que não há absolutamente nada, nem remotamente parecido com o Evangelho de Jesus Cristo nas religiões pagãs da antiguidade, nas religiões de feitio humano, do passado ou do presente. Todas as religiões pagãs são baseadas no princípio de que os deuses são irados e precisam ser apaziguados por meio de dádivas, esforço, renúncia, autoflagelamento, sacrifícios inclusive de pessoas. Quanto mais grave a situação, maior é o sacrifício, e aí sacrifica-se o próprio filho, por exemplo. Todas as religiões humanas são baseadas no princípio do mérito, todas. É o homem que precisa apaziguar Deus, é o homem tentando chegar até Deus, é o homem tentando satisfazer a Deus, é o homem penetrando no divino, sendo absorvido pelo divino, tornando-se um com ele por meio do seu esforço, seus próprios meios, seus próprios recursos. Mas não é assim na Bíblia.
A Bíblia nos fala de um Deus que ama, de um Deus que vai atrás, que busca, um Deus que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quão diferente é o Evangelho das outras religiões do passado e do presente. A Bíblia é muito clara: a salvação pertence a Deus. A salvação pertence ao Senhor e somente ao Senhor. Mas nessa frase de Paulo, não me vergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, há um segundo elemento, que é o propósito do Evangelho: salvação. Poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o meio usado por Deus para trazer homens e mulheres de volta para si, para reconciliá-los consigo, colocá-los novamente em harmonia consigo mesmo. E aqui eu quero convidá-los a lermos 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ainda é o mesmo apóstolo, mas outro livro, capítulo 5, versículos 18 a 20. Notem como Paulo descreve o propósito do Evangelho aqui nesses versículos, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, diz ele, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Embora estejamos familiarizados com este conceito de que o Evangelho visa a nos reconciliar com Deus, esse conceito já não é mais tão simples, já não parece mais tão simples hoje em dia. Isto porque existem outros evangelhos por aí, evangelhos competindo com o Evangelho de Cristo, confundindo a muitos, inclusive cristãos sinceros. Um desses evangelhos é o evangelho motivacional. É uma espécie de evangelho da autoajuda. É mais ou menos assim: Deus ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos. O objetivo é fazer com que nós alcancemos uma vida plena de significado e propósito, com que nos sintamos bem. O evangelho motivacional é focado no homem, nas suas habilidades. E ele assume que nós temos a habilidade de mudar a nós mesmos. Evangelho motivacional. Uma variação desse evangelho é o chamado evangelho terapêutico, em que a religião ou o evangelho é apresentado mais ou menos como um apoio psicológico, algo que faz com que nos sintamos bem conosco mesmos, mais confiantes em nós mesmos e no potencial humano. Tenhamos paz em meio aos desapontamentos, alívio em meio às tristezas, segurança em meio aos desafios da vida. É o evangelho terapêutico, psicológico. Não muito diferente disso é o evangelho da prosperidade, o chamado evangelho da prosperidade, muito popular em alguns círculos. Por meio de pensamento positivo, estratégias de autoajuda e doações para a igreja, você pode alcançar prosperidade material, saúde, bem-estar aqui e agora. Quanto mais você dá, mais você vai ter. É o evangelho da prosperidade. E agora, em anos mais recentes, o chamado evangelho social.
fortemente influenciado pelo marxismo cultural. O evangelho social vê o evangelho tão somente como instrumento de transformação social, que se propõe a combater a injustiça, a desigualdade, o sofrimento, a opressão em qualquer das suas formas, raça, gênero, opções sexuais. É o evangelho social. O que todos esses evangelhos têm em comum? É a falta do senso de pecado diante de Deus. Falta do senso de pecado. A ideia de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 13, é vista por muitos hoje como uma ideia tacanha, primitiva e até ofensiva. Ouvi de um teólogo, alguns anos atrás, a expressão: pecado é uma palavra rançosa e precisa ser evitada. É por isso que, para muitos, Jesus foi apenas um grande mestre moral. Um grande mestre moral. Sua vida e seus ensinos são muito mais importantes do que sua morte na cruz, seu nascimento sobrenatural, ou quem realmente ele era, o Filho de Deus. Já não se enfatiza mais a cruz como se enfatizava antes. Porque a pregação da cruz pressupõe pecado. A cruz é central no Novo Testamento. A ênfase dos evangelistas e dos apóstolos é de que Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu a morte que nós merecíamos, pagou a pena que era nossa para que nós pudéssemos ter a vida que era dele, vida eterna. É isso que nós queremos dizer quando falamos de morte vicária ou morte substitutiva. Ele nos substituiu na cruz. Se você ainda estiver com a Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 5, eu quero ler os versículos 14 e 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15. E depois os versículos 19 e 21. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos morreram. A morte de Cristo é uma morte substitutiva. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 19, novamente. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, não fazendo o quê? Imputando aos homens as suas transgressões. Não imputando aos homens as suas transgressões. Ele não debitou as nossas transgressões na nossa conta. Ele debitou na conta de uma outra pessoa. Quem é esta outra pessoa? Jesus. Ele não imputou aos homens as suas transgressões. E versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como diz o profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53.
Lutero se referiu a isto como a feliz permuta. A feliz permuta. Cristo assume o nosso pecado e nos dá em troca a sua perfeita justiça. A feliz permuta. Esta é uma ilustração contábil. Nosso pecado é debitado na conta de Cristo e a justiça de Cristo é creditada na nossa conta. Isso que é salvação. Nossos pecados são debitados não na nossa conta, mas na conta de Cristo. E a sua justiça é creditada em nossa conta. Ele assume a nossa dívida, recebe o castigo que era nosso, para que nós tivéssemos vida. A feliz permuta. A grande permuta do Evangelho, a grande permuta da salvação. O ponto que eu quero destacar, irmãos e amigos, é que as boas novas do Evangelho só fazem sentido à luz das más novas do pecado. À luz das más novas do nosso pecado, da nossa alienação com Deus. Mas quantos hoje se sentem pecadores? Uma vez eu visitava o mosteiro da Grande Laura, no norte da Grécia, na península do Monte Athos. Ali vários mosteiros ortodoxos, grego-ortodoxos, milenares. Eu escolhi o mosteiro da Grande Laura, que era o último na ponta da península. E naquele mesmo dia que eu estava ali, havia um senhor muito distinto, um britânico. Éramos os únicos mais ocidentais ali. Havia outros que eram peregrinos gregos. E como não éramos gregos e não éramos ortodoxos, nós fomos colocados num quarto de hóspedes separado. E ficamos conversando. Era um senhor muito distinto. Conversamos por horas. Passava da meia-noite e nós ainda conversávamos sobre religião. E ele me perguntou, mas por que Cristo morreu? E eu falei, mas Jesus morreu, a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas eu não me sinto pecador, dizia ele. Eu não me sinto uma pessoa má. Sou uma pessoa boa. Sou um bom esposo, sou um bom pai. Sou um bom cidadão, eu faço bem, eu ajudo as pessoas. Não me sinto pecador. Mas irmãos, nós não precisamos ir a um mosteiro na península do Monte Athos, na Grécia, para encontrar essa mentalidade. Basta sair às ruas das nossas cidades, irmos aos restaurantes, aos clubes, nos locais de trabalho, nas autarquias, nas universidades. Perguntemos quantos se sentem pecadores. A noção de pecado já não é mais bem-vinda no mundo de hoje. Sob a influência do humanismo moderno, inúmeros pensadores, principalmente das ciências sociais, insistem no conceito de que o pecado original é um mito primitivo, até ofensivo, que o ser humano nasce inocente, que o ser humano é bom, é capaz. Dizem eles, se alguma coisa deu errado, é por conta do ambiente social, então vamos só sanear o ambiente social. Vamos prover moradia, vamos prover trabalho, saúde, educação, treinar as habilidades e tudo vai ficar bem, o mundo será um paraíso, uma maravilha. Olhemos ao redor. O que vemos? Esse otimismo não tem o menor fundamento.